de São Paulo em Fortaleza, Fortaleza e São Paulo pelo Brasileirão. Tudo sobre o jogão de hoje, além de, claro, da dívida do São Paulo, mercado da bola e muito mais. Então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. Vai. Tudo bem, Tirone? Fala, galera. Beleza. Vai pro banco, até porque ele não joga desde o dia 10 de março. Nós entramos em maio, quase 2 meses de recuperação, né? De uma pancada forte no joelho. Ele vinha treinando já com os companheiros há 2 semanas. Essa semana intensificou, fez um ótimo treino na terça-feira, né? E repetiu na quarta, pós-jogo contra o Náutico. O Zubeldia promoveu uma espécie de coletivo com o Sub-17 justamente para treinar e testar o Lucas. Ele passou no teste e vai para o banco, né? Vai jogar alguns minutos, possivelmente. Para quem for 2 meses inativos, de minuto a minuto voltando, não tem condição de começar a partida, evidentemente. Vale lembrar que o Lucas não fez parte da série de 10 partidas invictas do São Paulo, né? Ele não estreou no Brasileiro ainda, não estreou na Libertadores. Então, essas 10 partidas invictas do São Paulo foram sem o Lucas, e ele agora retorna, enfim, para fazer a sua estreia no Brasileiro, em princípio, no segundo tempo contra o Fortaleza. Não fala comigo, não precisa ficar mudo, não pode falar, não precisa. Eu sei que você está abalado. Como você falou, no banco, né? Mas eu acho que é impossível que ele não entre um pouquinho, pelo menos, né? Nesse jogo. Acho que depende muito. Tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo esgotado. Exato, e assim, tem faltado opções no banco, né? Se o Lucas volta, o São Paulo ainda vai ter, pelas minhas contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desfalques. Mesmo com a volta do Lucas. Mesmo com a volta do Lucas. Entre agora suspensos e contundidos, continuam sendo 9 desfalques. O Lucas ameniza um pouco essa situação, sobretudo no meio para frente, porque as opções têm sido muito poucas no meio para frente, né? Muito Exatamente. Bem. Os machucados, então, você falou que são 8 ainda, não é isso? Não, são 9 desfalques, calma. Tem uma questão que é importante, que vai além da volta do Lucas, né? Que é a recuperação relâmpago do Alan Franco. Então, ele está relacionado. Estava preocupado e está relacionado. Deve jogar, inclusive, né? Deve jogar, inclusive, e o Ferreirinho, que tinha sido poupado. Então, essa é uma volta importante, em princípio, o time titular, né? Ferreirinha foi poupado contra o Náutico, estava entre os desfalques machucado e volta a equipe. Mas ainda assim são 9 ausências. Vamos lá. Vamos lá. Suspensos, são os mais fáceis. Enzo Dias e Marcos Antônio. Os dois vinham jogando muito bem, hein, cara? Né? Pois é, essa é uma questão. Os dois suspensos. Vão começar as suspensões no Brasileiro. O Dias é tranquilamente o meu titular da lateral. Então. Além deles, machucados. Henrique do Carmo, rapaz. Luiz Gustavo. Henrique do Carmo, ou ele não joga, ou ele não quer jogar, ou ele fica machucado. Essas são as opções da vida dele, né? E aí o Luca, que atropelou ele lá, não consegue estrear. Ele vai entrar e alguém se machuca. Acontece, não... Exatamente. Foi até objeto do vídeo de bastidores, não sei se você viu, o Lucas tirando o sarro do Luca, que ele não entrou pela segunda vez. Bom, enfim, mas o Luca está relacionado. Bom, isso que eu ia falar, Luca está relacionado, talvez tenha chance. No lugar do Henrique do Carmo, né? Então, Henrique do Carmo machucado, Luiz Gustavo embolia pulmonar, com uma perspectiva, ele não... O sinal, primeiro é esse, ele não considera parar de jogar, ele vive a expectativa de voltar depois do Mundial, pós-primeira fase do tratamento. Isso também é importante para a visão da temporada. O Caleri, com a cirurgia no ligamento cruzado, não joga mais essa temporada. O Igor Vinícius com lombalgia. Olha, vou te falar também. Igor Vinícius, Henrique do Carmo. Lombalgia? Também. Aí fica difícil. O cara fica 1 ano sem jogar. Aí joga mal e fica com lombalgia. Exato. O Oscar, em recuperação da contusão muscular, tem ido a campo. Era cogitado para Lima, no Peru, deve ficar mais 1 semana, porque depois de Lima, Peru, é Palmeiras no sintético e o Oscar não vai jogar. Então talvez o Oscar fique para outra semana, Libertar lá na frente, né? E o Pablo Maia e o Arboleda. Esses dois devem ir a Lima, no Peru. O Pablo Maia até surpreendente e o Arboleda. O Arboleda só não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza porque o Alan Franco se recuperou. Né? Então, estão adiando um pouco, porque os zagueiros estão dando conta do recado, então deixa o Arboleda se curar completamente, né? Mas essa listona que eu te falei são 9, entendeu? 9. Só uma questão agora. Então, considerando que o Igor Vinícius está fora, também não tem reserva para o Cedric, a não ser o Ferrarese. Exato. É isso, né? Então, o que
talvez não seja uma linha de 3, então. Então, vamos lá. Esse é um bom ponto. Primeiro, o Cedric renovou o contrato. Exato. Então ele tem condição legal de jogo. A minha impressão é que, como ele tem jogado seguidamente, vai o Ferrarese de lateral, na linha de 4. E ele vai ficar no banco. A minha impressão é que o Cedric fica no banco e o Ferrarese joga como lateral para o Zubeldia ter alguns caras frescos, né, novos para começar jogando, tipo Ferrarese, Ferreirinha, o Wendel, que jogou meio tempo, o Bobadilha, que deve ser o substituto do Marcos Antônio, para ter um time minimamente saudável para jogar contra o Fortaleza. Tá, então é isso. Quer tentar esboçar aquele time maroto ou não? Vamos lá, eu quero o desafio para você. Vamos lá. Time Tadala, vai. Time Tadala do Tricolor, ó, promoção, hein? Tadala em dobro, vai no link que tá na descrição, hein? Tadala natural. Vamos lá. Rafael. Sim, não sai do time. Cedric. Acabei de falar que deve vir o Ferrarese de lateral. Pelo acúmulo de jogos do Cedric. Putz. Ferrarese. Alan Franco. Do outro lado. Sim. E aí, Juan permanece. Juan permanece. E aí o Wendel, não tem outro. Sim, né? Sim. Já me pega um pouco, pra falar a verdade. Não tem outro? Olha só lá, se você for Patrick, tem o Patrick. Não tem outro, exatamente. Aí, Alisson Bobadilha. Isso. E aí é um ponto. Aí certo? É um ponto. Porque o Luciano jogou bem. Como? Mais adiantado. Uhum. Será que vai o Luciano de novo atrás? Ou o cara vai ter... Rodriguinho não, né? Não, o Rodriguinho, embora tenha entrado bem, não. A disputa é Alves e Luciano, né? Mas o Alves não joga. Não, o Alves já... o Alves joga. Vem cá, vem. Ó, peraí. Não, tá bom, desculpa. Pega o vídeo da Tadela. Tá bom. Vem cá, ó. Tá bom, vai. Não, tá certo. Alves então é o Alves, Luciano. então não tem discussão, é o Alves. Eu imagino que seja o Alves. E o Luciano fique no banco, apesar de ter jogado muito bem, feito os 2 gols contra o Náutico. O Fortaleza. O Fortaleza é mais forte que o Náutico. Eu acho que o Alves permite o triângulo no meio que o Luciano não permite mais. E é bem possível que a gente veja no banco Luciano e Lucas com os garotos jogando, né? O Alves jogando e o Ferreirão no lado direito. Ferreirão do lado direito. Comando de ataque André Silva. Sim. E na esquerda? Ferreirinho. Aquilo que eu falei, você acha que não dá mesmo, né? Aquilo que você falou, qual é? Com o Luciano de centroavante. Tirando o André Silva? O André Silva perdeu o gol, mas vem jogando muito bem em todas as partidas. Talvez seja jogador... Só tô falando. Poderia ser? Não. Você sabe a última vez que falou, não, uma coisa que poderia ser, aconteceu. Que era não, mas não tinha jogador, né? Luciano no ataque. Não teve o Ferreirinha, né? Mas naquele aconteceu. jogo. Não teve o Ferreirinha. Quem você acha que merece mais? O Luciano ou o André Silva? O André Silva. Pela sequência. Não sei, não. Sem o dúvida. André Silva foi péssimo. O Luciano não jogou de centroavante nenhuma vez ainda. Sim, né? Tem isso. Né? Então tá, mas fique com essa informação, com essa sugestão minha. Eu espero que o Luciano um dia consiga jogar de centroavante, é o que eu tô esperando. Da outra vez, o gol que ele fez, o primeiro gol, aliás, os 2 gols, foi um gol de centroavante. Não era de meia, não sei o quê. Pegou, girou e fez o gol, primeiro gol. Segundo gol, se enfiou entre os zagueiros, deu um toquinho. Não era gol de centroavante? Sim, mas sempre com um centroavante na área ao lado dele, né? Sim, sem dúvida. Enfim, mas fique aí, quem sabe. Graças a Deus, tem sido bom aí os resultados, né? Uma sequência aí sem perder, é importante e espero que continue assim, né? Volto aí para poder agregar, para poder ajudar, né? Acho que o elenco muito forte, competitivo, então com todo mundo disponível, né? Acho que nossa capacidade melhora bastante. Sobre a partida de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, ele falou sobre a dificuldade do adversário. É verdade, é um adversário complicadíssimo, Fortaleza tem uma equipe aí muito bem entrosada, montada e tem sido uma pedra no nosso sapato aí, mas eu acho que o momento é bom e dentro de casa acho que a gente tem que se impor, fazer valer a força da nossa torcida para conseguir os 3 pontos. Por fim, o nosso camisa 7 ressaltou a importância da torcida que conduz para essa partida do Campeonato Brasileiro, assim como todas as outras em que o torcedor sempre apoia o São Paulo. Verdade, a importância do nosso torcedor é gigantesca, né? Tem sido nossa força aí, é fundamental o apoio que eles têm dado pra gente. Espero que o Morumbi esteja lotado mais uma vez, né, numa bela sexta-feira aí, véspera de um fim de semana. Então,
Acho que todo mundo tem a oportunidade aí de assistir o nosso jogo, nos apoiar, né, para que a gente consiga os 3 pontos, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Acredito eu, tá, que iremos ali de Cédric Soares, Ferrarese ou Juan, mas acho que Ferrarese e Sabino. Opa! O Juan e o Ferrarese não jogaram, até fui atrás dessa estatística para ver, mapa de calor. Ferrarese e Juan nunca jogaram pela esquerda com o Zubeldia. Ele sempre optou quando não tinha um Alan Franco para jogar na canhota, optou pelo Sabino. Então, acredito eu que ele vai de Sabino aí para esse jogo. Enzo Dias está fora, então o Wendel, né? O Wendel, acho que sem nenhuma dúvida deve ser o lateral esquerdo. Sem Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson, né? O Alisson deve continuar aí para o seu 13º jogo consecutivo com a camisa do São Paulo. E aí, eu acho que vai esse quarteto mesmo. Até fico na dúvida do Luciano, se o Zubeldia pode aproveitar o bom momento ali do Luciano para, quem sabe, dar essa continuidade. Mas acho que ele vai voltar para esse time aí com o Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Acho que o time que vai para campo vai ser mais ou menos aí nesse modelo aí, galera. 5. Importante isso aí, viu? Na hora de você pensar na contratação, São Paulo precisa abaixar essa média de idade do elenco que ficou muito alta com a vinda do Luiz Gustavo, com a vinda do Oscar, com a vinda do Lucas, né? Então são dois, com o Cédric também, são dois jogadores aí com uma idade baixa. Todo mundo fala, vai pagar 30 milhões, cara. O Marcos Antônio, para mim, está surpreendendo. O Juan é um zagueiro seguro. É muito melhor você investir. E qualquer jogador hoje custa muito, né, gente? Então, não é que o São Paulo vai desembolsar isso de uma vez, vai parcelar, né, ao longo aí dos próximos 2, 3 anos, sei lá. Então, eu prefiro ficar com o Marcos Antônio e com o Juan a fazer uma loucura, sei lá, contratar alguém que é 20% mais barato, só que você não sabe se vai render, né? Muito bem. Aí, aprovado, Maurício. O funcionário, né, a CLT, né, que falando em dia do trabalho, né, CLT, a Convenção das Leis Trabalhistas aí, que são tão desgastadas hoje em dia, tem aquela coisa, né, que você tem um período de experiência, né, acho que, se não me engano, de 3 meses, e aí o seu contrato ele se torna definitivo. E quem teve o contrato definitivo aprovado é o nosso querido Cédric Soares, o português alemão, o titular da lateral direita. Conta pra gente, Alex, os detalhes dessa renovação do português. Então, olha, quando chegou o Cédric Soares, ele foi com esse contrato de 3 meses, né, esse contrato de experiência, e aí com um salário baixo e tudo. E aí, se ele batesse 50% dos jogos, do momento que ele começou até o último dia do contrato, se ele jogasse 50% dos jogos por 45 minutos, esse contrato automaticamente seria prorrogado até dezembro deste ano. Porém, o São Paulo e o empresário do jogador, o Juliano Bertolucci, conversaram nos últimos dias para fazer um novo acordo, né? Ignorar essa extensão contratual automática e fazer um novo vínculo. E aí, né, nas negociações, ficou esse contrato até 2027. O São Paulo vê com muita positividade essa renovação de contrato, porque rapidamente ele se ambientou, tem ajudado muito também na transição dos jogadores de base. Ele é um líder um pouco mais silencioso, não é nem que nem o Rafinha. O Rafinha é um cara que contagia ali, já chega movimentando, gritando, falando. Ele é uma liderança um pouco mais silenciosa, mais discreta. Perfeito, essa que é a palavra. Ele é uma liderança um pouco mais discreta nos bastidores, mas o São Paulo avalia o ponto principal para essa renovação é de que o São Paulo acredita que o mercado de laterais direitos hoje, no futebol mundial até, tem tido suas dificuldades. Então você consegue uma extensão contratual até 2027, você tem uma segurança no setor com o salário dentro da realidade do clube para alguém que está entregando, e a tendência seria de continuar entregando. Então o São Paulo, foi o que o Maurício trouxe realmente. O São Paulo entende que é melhor você manter o Cédric do que talvez ir no mercado e buscar um jogador que você não sabe se vai dar certo ou não. Então a renovação foi muito bem vista. Cédric Soares também está muito feliz, se ambientou muito rápido ao clube, à cidade, ele também está bem empolgado. Soube ali de uma pessoa próxima do atleta que ele ficou muito feliz, assim, existia uma expectativa muito grande dele de jogar uma partida de Libertadores pelo São Paulo, aí teve lá contra o Alianza Lima, o resultado não foi dos melhores, mas ele ficou impressionado ali, né, com a recepção, com toda a atmosfera, ele quer cada vez mais isso. Então, as duas partes estão bem felizes com a renovação e o Cédric agora fica assinado até 2027. No meio de tanta contusão, não sei o que, uma notícia boa que o Alan Franco, pelo menos,
não tem fratura detectada, ele saiu machucado lá do jogo contra o Náutico. Mas tornozelo, aí, né? Tornozelo, olhou, tal, tá tudo bem, é só uma questão de pancada. Se bem que do Lucas também é pancada, não voltou até hoje. Mas para esse jogo ele tá fora, né? Não é... Pode ser que pode jogar? Pode ser até que jogue. Participou de parte do treino de hoje, ele é um touro, né? Então é um pouco diferente, né? É o que nós estamos falando. Jogador com certa idade. A recuperação é mais fácil, né? Dura menos. Né? Então, o Alan Franco, então, o cara é um cavalo. Não é o Giai, mas ele tá na... Isso faz mal. Por que demoram tanto? O Lucas, o Oscar, tal, não sei o que. Porque são jogadores que têm uma certa idade e já tem uma dificuldade na recuperação. Né? É um processo, né? Quando eles estão bem, já não é fácil recuperar de um jogo para o outro. Quando tem uma lesão, então... Pois é. Eu acho que o Lucas passou a temporada, o segundo semestre inteiro com os obedientes passados sem ter nenhuma lesão muscular. Não foi lesão muscular agora, foi uma pancada duríssima no joelho. Ele está demorando mais do que o previsto para voltar. Tem 28 anos, né? O Alan Franco. Tá aí jogando. Talvez ele possa até jogar contra o... E o São Paulo confirmou a renovação do Cedric? Não sei. Agora confirmou. Que esse é aquele que ninguém apostava. O Arnaldo achava que não ia dar, eu também não. Funcionou bem. Cara, é assim. O jogador... A circunstância, passo muito pano para vocês dois, vou parar. Mas nesse caso tem que passar. A circunstância da vinda do jogador é essa, né, cara? Tava lá no colete do empresário. É duro, né? Pensar algo diferente, né? O Enzo Dias foi um pouco esse. Por que você pensa? Por que o Besiktas não contratou ele? Né? Não, porque assim, o Enzo Dias também não. Coloca o Enzo Dias, contrata esse cara aí enquanto o Moenda não chegar. Ele virou o melhor da posição. Por isso que eu elogiei ontem a diretoria de São Paulo. O Sabino tava perdido, gordo. Não, deixa ele cuidar aí. O cara tá ajudando. Super. O Cedric, o Enzo. Gordo, o que tem? São Paulo, para um jogador de futebol não dá. Não. Deixa, então eu acho que é um cara que acho que a diretoria tá tendo, massa, né? Mesmo o Marcos Antônio, boas sacadinhas ali, jogadores que não custam muito ou que não custaram de direito econômico. Eu acho que a diretoria tá conseguindo manter ali um elenco minimamente bom com essas sacadas assim. Se não fossem essas sacadas, a situação seria 1000 vezes pior. Do Cedric, beleza, renovou tal. Agora tem a história do Marcos Antônio. O Zubedi falou que ele gostaria que renovasse tal. Só que aí precisa de um negócio muito importante nessa hora, viu? Massa, grana. Larjan. Quem pode ser relacionado pela primeira vez, diante da escassez e da suspensão do Marcos Antônio, é o Luan, né, que está treinando lá, perdeu 10 quilos, tratar. O cara pode ser relacionado pela primeira vez desde o retorno dele ao São Paulo. O São Paulo inicia o seu balanço financeiro afirmando que o clube esteve ampliando a sua capacidade de gerar e oferir receitas e teve um aumento de quase 8%, 7,5% em sua receita bruta anual, e aí, claro, comparação ao que foi realizado no exercício de 23 e de quase 80% ali no que foi comparado a 21, né? Então eles fazem isso para mostrar os ganhos da gestão como um todo, né? E aí eles ainda destacam o aumento do social em quase, enfim, 30% e o aumento do estádio do Morumbis em 70%, e a gente vê que tem uma variação ali, né? Ali que está apresentada nesse gráfico. Emil, eu queria que você começasse explicando um pouco quanto a essa capacidade apontada pelo São Paulo e o que você tira desse primeiro trecho do balanço que você pôde acompanhar aí também. Aí por óbvio, né, tem uma parte muito mais explicativa do que é esse balanço da empresa que fez também essa prestação de contas, mas queria que você explicasse um pouco esse começo do balanço financeiro do São Paulo, Emil. Boa, vamos lá. Então, antes de falar pela parte de receita, a gente tem que entender o que é o balanço, né? O balanço, ele principalmente está mostrando ali pra gente qual que foi a diferença entre as entradas e as saídas. Então, beleza, a gente vê aí que o São Paulo teve uma arrecadação, né? Ele ganhou ali 731 milhões, só que quando a gente fala que ele teve um déficit, que a gente vai ver mais pra frente, a gente vai entender qual que é a diferença do que ele ganha pro que ele gasta. É como se fosse o nosso salário ali. Você tem um salário ali de 10 mil reais, só que você gasta 15 mil por mês, pouco importa se você aumentar de 10 para 12, para 13. Então, em linhas gerais, o balanço ele vai servir para mostrar isso para a gente. Indo especificamente ali para a parte de receitas, a gente vê principalmente um destaque muito grande para a parte de aumento, tanto no estádio quanto no social e esportes profissionais. Então, acho que o trabalho que eles fizeram ali foi muito focado realmente em questão da própria locação do Morumbis. A gente viu aí que teve alguns shows no ano passado, isso como um todo trouxe bastante receita para o clube. Dentro do balanço, a gente tem principalmente a parte de marketing. A gente vê que eles conseguiram dobrar a receita em publicidade, patrocínio, sócio-torcedor também, parte de licenciamento, uniformes, etc. Então, como um todo, o destaque vai para estádio, né? Então, essas alocações que fazem ali para os shows
elas acabaram beneficiando bastante o clube quando a gente olha para a parte de receitas, e também, em segundo lugar ali, como a gente pode ver, o social, esportes profissionais. Acaba que no futebol profissional e da base, a gente ficou praticamente no 0-0, né? A gente pode ver aí no gráfico que está na tela de vocês, essa coluna vermelha, né? Essa coluna vermelha, ela representa quanto dessa receita vem através do clube, né? Do futebol profissional e da base. Então a gente vê que está praticamente a mesma coisa. A maior diferença de coluna que a gente vê é naquela coluna branca, né? Que seria ali, como eu falei, o social e esportes profissionais, e depois do estádio. Então, no geral, ali, o trabalho de receita que eles fizeram foi positivo, tá? Mas vale ressaltar também, Gabriel, que as expectativas eram que tivesse mais receita, tá? A receita realizada foi de 731 milhões, só que a prevista, né, o que eles estavam planejando, era de 764 milhões. Então, tem uma diferença aí de praticamente 33 milhões entre o que eles planejaram e o que eles de fato realizaram, tá? Pessoal, é hoje São Paulo e Fortaleza, Fortaleza e São Paulo. Esse encontro é sempre um encontro encardido. São Paulo tem muita dificuldade para jogar contra o Fortaleza. Sempre temos dificuldade, e muita. Ano passado a gente perdeu até no Morumbi na primeira rodada ainda com o Carpini. Depois na volta também perdeu. Então assim, São Paulo tem imensas dificuldades contra o Fortaleza. A gente espera que no jogo de hoje essa história possa mudar. São Paulo que tem aí o retorno, ainda que comece no banco de reservas, mas vai jogar o final da partida do Lucas Moura. E, né, as coisas começam a se encaminhar, né? Parece que o Arboleda e o Pablo Maia devem estar voltando já pro jogo do Aliança Lima. E assim vai, né? São Paulo trazendo de volta aí parte do seu elenco. A escalação aí dada é o que tem para hoje, né? Digamos assim, né? O Enzo Dias e o Marcos Antônio são os desfalques pelo terceiro amarelo. Os demais questão médica. E o São Paulo vai aí com a escalação de Day pelo Arnaldo e pelo pessoal do 3, com uma diferença ou outra, mas eu acho que fica claro que o Luciano volta ao banco de reservas e a garotada aí na frente, e depois entrando o Lucas, talvez o Luciano e outras opções aí para ajudar, né? É um jogo final de noite, sexta-feira, um horário bem diferente, né? Até porque tem a questão do jogo da Libertadores na terça-feira. E aí depois ainda tem Palmeiras, meus amigos, e Libertad. Então, assim, não tem moleza, não tem respiro. São Paulo que vai brigar aí pelo seu 11º jogo de invencibilidade. Mas acho que talvez os dois equipes que São Paulo aí tem 3, talvez São Paulo tem certas dificuldades. Eu colocaria Atlético Mineiro, Fortaleza e Cuiabá, né? Bizarro falar Cuiabá, mas sim, né? São Paulo também tinha grandes dificuldades. Esse ano não terá, porque o Cuiabá caiu para a segunda divisão. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente aí vai acompanhar esse jogão de São Paulo, Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, 9h30 da noite de uma sexta-feira. Esperamos aí o Morumbi lotado. Falando de São Paulo, né? Agora eu vou falar das más notícias. Esse balanço aí feito, show de horror. Né? A gente espera aí que o senhor Casares, que postou sua foto ontem no Instagram e lá na Galápagos, né? Consigam apresentar resultados melhores ano que vem com relação a esse ano, né? Fica claro que o São Paulo ainda tentará vender jogadores na janela do meio, mas a gente espera que as coisas estejam mudando, né? Então é isso. Falando de mercado da bola, muitos têm dito que o São Paulo vai atrás de um atacante, né? A questão é com que dinheiro, né? Porque tem essa questão aí do FDIC, né? Então vamos aguardar mais notícias aí para entender melhor como isso vai funcionar. E é isso, minha gente. É o São Paulo aí que precisa de maneira não urgente, né? Mas é primordial uma vitória nos 3 pontos para você ficar na parte de cima da tabela e até ir pro Peru um pouco mais leve, né? Mas é isso. Vamos torcer e ficar acompanhando aí os bastidores do São Paulo, essa questão financeira e também de mercado da bola, né? Que o São Paulo vai precisar contratar ao menos um atacante, porque só o Rian e o André Silva não vão dar conta do recado, não. São muitos campeonatos, 3 diferentes e não vai ser mole, não. Então não vai ser mole, não, que o jogo da volta contra o Náutico, o São Paulo só tem um gol de diferença, né? Então não vai ser essa moleza toda, não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra, o canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades São Paulo Show Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e
Valeu!